Em 2022, dois caçadores estavam em uma parte bem isolada da cidade quando eles encontraram os corpos de dois jovens. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Em 2022, Lyric Woods, de 14 anos, morava em Ifland, no condado de Orange, Estados Unidos. Ela amava vôlei e estava sempre sorrindo. Ela tinha uma irmã mais nova e vários meios-irmãos, e era muito próxima de sua família. A quase 30 quilômetros de distância, em Mebane, Devin Clark era aluno do último ano do ensino médio e era um jovem conhecido da região. Aos 18 anos, ele amava jogar futebol e gostava de passar horas em estúdios improvisados com seus amigos, trocando versos. Além disso, ele se interessava muito por trilhas, motos e quadriciclos. Ninguém jamais explicou completamente como Lyric e Devin se conheceram. Eles frequentavam escolas diferentes, em condados diferentes, com 4 anos de diferença de idade. Suas famílias o descreviam como amigos. Fora do círculo deles, quase ninguém sabia que eles tinham alguma ligação. Qualquer que fosse o relacionamento, ele existia quase que exclusivamente pelo meio do celular. Pouco depois da 00:30 do sábado, 17 de setembro, Devin Clark enviou uma mensagem para um grupo de alguns amigos. Ele precisava de uma carona e disse que quem lhe desse essa carona poderia compartilhar do motivo da viagem, que era encontrar uma garota e ter relações sexuais com ela. A garota era Lyric Woods. E Lyric tinha apenas 14 anos. Em algum momento, na meia hora seguinte, Devin conseguiu falar com alguém que tinha um carro. Os investigadores que vasculharam os rastros digitais nunca encontraram uma única mensagem direta entre Devin Clark e o rapaz que finalmente apareceu, Isaiah Mack Ross, de 17 anos. Em algum momento, por volta da 1h da manhã, Lyric enviou uma mensagem para a conta do Snapchat que os investigadores confirmaram mais tarde pertencer a Devin. Ela deu a ele seu endereço. Em seguida, deu instruções exatas sobre como buscá-la sem que ninguém na casa percebesse. Ela estava sendo cautelosa. Isaiah Ross havia se transferido para a mesma escola de Devin apenas alguns dias antes. A mãe de Devin disse mais tarde que os dois garotos se conheciam, mas não muito bem. O próprio Isaiah disse mais tarde que ele havia encontrado Devin talvez 5 ou 6 vezes. Ele nunca tinha conhecido Lyric Woods. Ele não sabia o nome dela até que ela entrou em seu carro naquela noite. Os três se encontraram por volta da 1h20 da manhã. Mais ou menos a 1h23, o celular de Devin e o de Isaiah estavam próximos, um do outro, e perto da casa de Devin, em Mebane. A 1h39, eles já haviam chegado ao endereço de Lyric, em Ifland. Então os três seguiram juntos para um lugar onde nenhum deles tinha qualquer motivo aparente para estar. A Beck Run Road atravessa a divisa entre o condado de Orange e Alamance, passando por campos, árvores e algumas casas de fazenda bem isoladas. Às 2h da manhã é tão escuro e isolado quanto qualquer outro lugar do condado. Durante a hora seguinte, o celular de Devin mal se moveu. O celular de Isaiah mostrou o mesmo comportamento, ficando lá da 1h45 às 2h14. Devin havia levado uma arma. O que aconteceu a seguir é a única parte dessa história que nunca foi esclarecida. O que é certo é o seguinte: por volta das 2h da manhã, tiros foram disparados. Alguns moradores ouviram os tiros e os descreveram como uma primeira sequência de tiros, uma pausa, uma segunda sequência. Os investigadores acabaram por recuperar uma série de cápsulas de calibre 9mm espalhadas pela cena do crime, encontradas em grupos distintos em vez de uma única pilha. Os promotores estimaram o número em 12. As cápsulas não estavam onde estariam se uma pessoa aterrorizada tivesse disparado uma vez e fugido. Elas marcavam uma primeira posição, depois um rastro e, por fim, uma posição final, onde 2 corpos foram encontrados. Lyric foi baleada 7 vezes.
Sua autópsia registrou ferimentos nas costas, pescoço, braço e mão, além de um arranhão, e observou que alguns dos tiros foram disparados a queima-roupa. Ela tinha hematomas no tornozelo direito, na perna e no joelho. Devin foi baleado várias vezes, inclusive nas costas e na cabeça. Ambos os adolescentes tinham orifícios de entrada nas costas, nos locais onde as balas atingem quando uma pessoa está de costas, em movimento. Às 2h14 da manhã, o celular de Isaiah se moveu. Das 2h20 às 2h29, ele emitiu um sinal perto de um posto de gasolina. Em seguida, ele retornou. Os dados do celular o colocam novamente no local do crime, por aproximadamente 10 minutos. Às 3 horas da manhã, Isaiah já tinha voltado para casa. Na manhã de sábado, a cama de Lyric estava vazia. Sua família comunicou seu desaparecimento ao gabinete do xerife do condado de Orange. Como ela havia saído sozinha, no meio da noite, sem indícios de sequestro, seu caso não se enquadrava nos critos para o alerta de emergência, que costuma ser acionado em todo o estado. No domingo, depois de vários dias sem notícias do filho, o pai de Devin o registrou como desaparecido e também disse que sua arma havia desaparecido. Por volta das 3 horas da tarde do domingo 18 de setembro, 2 homens que andavam com seus quadriciclos em Buckhorn Road encontraram 2 jovens deitados no meio da vegetação. Rapidamente eles chamaram a polícia. Ambas as vítimas tinham múltiplos ferimentos de bala. O corpo de Devin apresentava marcas de ter sido arrastado. A arma havia sumido. O celular e a mochila de Devin também. Quem quer que estivesse lá havia levado os itens. O gabinete do xerife não tinha praticamente nada com o que trabalhar. Nenhuma arma do crime, nenhum celular com os corpos, nenhuma testemunha mais próxima do que as pessoas que estavam deitadas em suas camas, a cerca de 800 metros de distância, que ouviram os tiros. 2 adolescentes que, até onde se sabia, não tinham motivos para estarem juntos no mesmo condado às 2 horas da manhã, muito menos naquele local. O celular de Lyric foi encontrado, então a polícia começou por aí. Uma análise forense extraiu seu histórico de mensagens e lá, à 1 da manhã do dia 17 de setembro, estava a conversa que revelou a trama daquela noite. Lyric fornecendo um endereço, explicando como ele podia se aproximar sem ser visto e conversando com uma conta de Snapchat que o mandado judicial confirmou pertencer a Devin Clark. O Snapchat é uma plataforma difícil de investigar justamente porque foi projetado para se apagar. As conversas desaparecem a menos que alguém as salve, e nenhum dos 2 adolescentes havia salvo muita coisa. O mandado de busca e apreensão emitido para a conta de Devin retornou apenas com fragmentos, não uma transcrição completa. Não havia como recuperar o histórico anterior entre Devin e Lyric, mas os fragmentos incluíam o chat em grupo com 11 destinatários, o pedido grosseiro de carona e o silêncio que se seguiu. Quem quer que tivesse atendido ao pedido de Devin não o fez por ali, deve ter usado algum outro canal, e não deixou nenhum rastro que os investigadores pudessem encontrar. Na segunda-feira, 19 de setembro, um jovem chamado Christian Sykes sentou-se com os investigadores e contou-lhes uma história que vinha carregando havia cerca de 24 horas e na qual nem ele acreditava. Christian conhecia Isaiah Ross e disse que no domingo Isaiah ligou para ele por chamada de vídeo no Snapchat. Disse que estava sendo expulso da casa de sua mãe por causa de danos no carro dela e que estava indo embora. Então, no meio dessa conversa, ele simplesmente disse que atirou em 2 pessoas depois que ele tinha levado esses 2 para um local bem isolado para eles terem relações sexuais. Christian Sykes disse que não acreditava nisso. Ele sabia que Isaiah tinha o hábito de exagerar, na verdade. Parecia uma loucura, disse ele ao júri, anos mais tarde. Mas Isaiah continuou falando, e os detalhes que ele forneceu eram informações que ninguém fora da cena do crime poderia saber. Isaiah disse que Devin estava brincando com a mira laser de uma arma, apontando para ele. Descreveu ter pedido para ele parar, e pedido novamente. Ele descreveu que, na terceira vez que ele apontou a mira para ele tentou pegar a arma, os 2 acabaram lutando por ela e uma bala acabou passando entre suas pernas. Disse que conseguiu tomar a arma e atirou em Devin. E então, Christian disse que Isaiah descreveu a situação da garota no banco de trás em uma única frase. Ela tinha visto tudo, então ele se virou
e atirou nela também. A perícia preencheu as lacunas. Um estojo de bala na cena do crime e os projéteis recuperados dos corpos de Lyric e Devin. Sem a própria arma, ela não podia fazer uma afirmação definitiva, mas podia dizer que todos os cartuchos haviam sido disparados por uma única arma ou por armas fabricadas com ferramentas idênticas em um estado de desgaste idêntico. Uma única arma de fogo. Era quase certamente a arma de Devin Clark, que ele havia roubado do pai. As amostras de DNA coletadas do veículo e das vítimas indicaram uma forte probabilidade estatística de que Devin e Lyric tiveram contato sexual naquele carro naquela noite. Nenhuma evidência de DNA ligou Isaiah a qualquer um deles dessa forma. De acordo com a lei da Carolina do Norte, Isaiah tinha 17 anos e isso classificava como menor de idade, e os registros de menores de idade eram mantidos em sigilo absoluto. O conselheiro-geral da Associação de Xerifes da Carolina do Norte descreveu posteriormente o absurdo da situação em que se encontrava. Os policiais sabiam quem procuravam, sabiam aproximadamente onde ele estava, e mesmo assim, viram-se reduzidos a procurar um adolescente não identificado em outro estado, sem poder divulgar uma foto dele. Isaiah ficou foragido por 18 dias. Em 5 de outubro, a Força-Tarefa de Crimes Violentos do FBI, em conjunto com investigadores, finalmente entraram em um apartamento em Dover e o prenderam. 2 mulheres que estavam no endereço foram acusadas de obstrução da justiça. O conselheiro-geral da Associação de Xerifes da Carolina do Norte levou o problema que havia prejudicado suas investigações à Assembleia Geral da Carolina do Norte, e os legisladores o ouviram. O projeto de lei 186, um amplo pacote de medidas para a justiça juvenil, incluía uma seção escrita especificamente em resposta ao que havia acontecido no condado de Orange. Ela foi denominada Lei Lyric e Devin. A nova disposição legal permite que as autoridades divulguem o nome, a foto, o suposto delito e uma avaliação do perigo que o menor representa enquanto estiver foragido, desde que uma petição tenha sido apresentada e o suposto delito seja considerado um crime grave. Anteriormente, nenhuma dessas informações poderia ser compartilhada, sob nenhuma circunstância, até que o caso chegasse ao Tribunal Superior. O julgamento começou em 12 de janeiro de 2026. Na véspera, o Estado fez uma oferta final a Isaiah: declarar-se culpado de homicídio em 2º grau, em ambas as acusações, com pena de 20 a 25 anos. Isaiah Ross, agora com 21 anos, recusou a oferta. Se um júri o condenasse por homicídio em 1º grau, ele passaria o resto da vida na prisão. Mas ele arriscou. A promotoria apresentou uma cronologia baseada em torres de celular e cápsulas de bala, finalizando uma frase que deveria marcar todos os jurados. Os 2 adolescentes foram mortos por volta das 2 horas da manhã do dia 17 de setembro, poucas horas depois de seus pais lhe darem boa noite, e aproximadamente 36 horas antes de seus corpos serem encontrados. A defesa então disse ao júri algo que ninguém fora do tribunal tinha ouvido ser dito de forma tão direta. Seu cliente não havia matado Lyric Woods. Quem havia atirado foi Devin Clark. Isaiah iria admitir que matou Devin porque não teve escolha. Então vieram as consequências. Técnicos da cena do crime, mapas de torres de celular, as imagens do posto de gasolina, o perito em armas de fogo, especialistas em cabelo e DNA. O sargento do caso explicando que era muito difícil tirar informações do Snapchat. E Christian Sykes. Ele foi a peça-chave. Seu depoimento para os detetives de 3 anos antes foi produzido aos jurados. A gravação continha os detalhes que tornaram a confissão crível. A arma laser, os avisos, a luta, a bala que passou entre as pernas de Isaiah e a garota no banco de trás que tinha visto tudo. No dia 21 de janeiro, Isaiah Ross depôs em sua própria defesa. Ele descreveu uma noite que tudo deu errado. Disse que Devin havia levado uma arma, disse que ele estava brincando com um laser e que uma discussão começou, e que Devin apontou a arma para Lyric. Descreveu-a levantando as mãos e recuando. Disse que ouviu tiros. Disse que Devin então o ameaçou de morte se ele contasse algo, que os 2 brigaram pela arma e que ele pegou a arma e atirou. Então a promotoria apresentou suas alegações finais. Se Isaiah estivesse lutando pela vida contra um garoto parado à sua frente, por que tantas balas o atingiram pelas costas? Os moradores ouviram tiros com intervalo de tempo, contradizendo a versão de Isaiah.
Isaiah Ross foi considerado culpado pelo homicídio em segundo grau de Devin Clark. No caso do homicídio de primeiro grau de Lyric Woods, o júri não chegou a um veredito, e a pedido de ambas as partes, o júri declarou o julgamento nulo. O veredito em si carregava um significado específico. O júri considerou que Isaiah matou Devin Clark intencionalmente, mas sem premeditação, o que significa que rejeitou completamente a alegação de legítima defesa, embora não tenha chegado a concluir que o homicídio foi premeditado. O júri concluiu que Isaiah assassinou Devin Clark e depois tentou culpá-lo pelo crime. Ele foi condenado a no máximo 25 anos, com crédito pelos 3 anos e meio que já havia cumprido. Até o momento, nenhuma data para um novo julgamento pelo homicídio qualificado de Lyric Woods foi anunciado publicamente. Esse caso é difícil da gente entender porque a gente não tem certeza do que aconteceu. Será que foi o Isaiah que atirou nos dois? Será que o Devin realmente atirou na Lyric? Enfim, são perguntas que a gente infelizmente não tem as respostas, mas a gente espera que um novo julgamento para o caso dela também seja feito e que ela também receba essa justiça. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.